irmãs e meus irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas. Mais uma vez, é uma alegria muito grande de estar com essa santa tarefa de organizar esse culto do Natal. É assim o Senhor se compraz em pegar aquela ovelhinha lá atrás da malhada e dar atribuições e dar tarefas para o seu reino, porque Deus é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Tudo indica que o Natal não foi em dezembro, porque é inverno lá na região onde Jesus nasceu. Os pastores estavam no campo, então não era inverno. Não importa a data, importa que Jesus nasceu e que todo mundo está nesse foco do Natal. Nós aproveitamos para mostrar verdadeiramente o espírito do Natal. Então, pensando nessas coisas, eu escrevi essas palavras. Enfeites de Natal. Adorna a tua casa, a tua rua, a tua cidade. Invade de alegria o teu bairro, a tua comunidade, com os lindos enfeites, aqueles verdadeiramente divinos em todos os teus natais. Como fica o mundo lindamente iluminado? Como ficam os nossos corações entusiasmados? Trocamos presentes, renovamos alianças. Nos doamos até para comemorarmos o Natal, o nascimento do Cristo redivivo. Porém, muito mais que participar de festas, de reuniões, de eventos, enfeita a tua alma de sentimentos ternos, puros, amáveis, a Deus e aos homens agradáveis. Se o teu Natal pessoal ainda não aconteceu, torna-te hoje uma nova criatura, nascendo na fé, abrindo teu coração e entronizando nele o teu Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Haverá festa no céu por mais um pecador que tirou do seu entendimento o véu. Agora eu tenho o prazer de apresentar os meus sobrinhos, Saulo Moura de Almeida, Leila, tocando com os dois, com seus filhos, e mais uma amiguinha dela. Estão cantando, tocando Noite de Paz.
Boa tarde, minhas irmãs da Sociedade Feminina da Igreja Batista em Sião, aí na cidade do Salvador. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram de compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa época do ano tão especial, no período de Natal, que a gente considera a encarnação do nosso Senhor e também os planos de Deus para enviar o seu Filho para salvar os pecadores da sua escravidão do pecado. A Igreja Sião ocupa um lugar muito especial no meu coração. Eu lembro como adolescente, frequentando atividades na igreja. Inclusive, uma vez eu fui a um acampamento de jovens quando tinha 12, 13 anos. E foi um tempo de muita edificação para mim. Eu também lembro com muito carinho meu avô, Ataíde, muitas vezes saindo ao meio-dia para pregar no culto. O culto do meio-dia que a Igreja Sião prestava ao Senhor. E agora essa oportunidade de estar aqui através do convite da minha tia Gleide. Muito obrigado, tia, por esse convite. É um privilégio, uma honra para mim compartilhar a palavra de Deus. A gente vai considerar um pouquinho sobre qual é o propósito do Natal. Qual é o propósito de Deus com o Natal. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um jogo de futebol, eu estava um pouquinho atrasado. E eu encontrei um cambista vendendo o ticket para o jogo de futebol na rua, o ingresso. Aí eu falei, ó, que beleza aqui, ó. O rapaz vendendo o ingresso para mim, eu vou comprar dele. Aí eu fui, comprei. Quando eu cheguei na hora de entrar, o ingresso era falso. Então, o meu plano deu errado, porque a pessoa que me ajudou com esse plano não tinha o propósito para o meu bem. Não, as promessas dessa pessoa eram falsas. Mas o Natal é o contrário. O Natal é o plano perfeito, com a pessoa perfeita, com as promessas perfeitas. E esses títulos vão nos ajudar hoje, conforme a gente considera a passagem que a gente vai estudar no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam nessa passagem é que o plano de Deus é perfeito. O Natal não foi o plano B, não foi a segunda opção. Enviar o seu filho não foi a segunda opção para Deus. O texto diz: quando o tempo chegou em sua plenitude, quando o tempo estava perfeito, de acordo com o plano de Deus. Deus não enviou ao seu filho porque o seu primeiro plano deu errado. Deus, desde o princípio, desejou demonstrar à sua criação, especialmente à humanidade, o seu amor através da criação, mas também através da redenção. Através do Natal, o Deus Criador pode também ser conhecido como o Deus Redentor. O tempo foi perfeito, o plano foi perfeito. Mas não somente o plano foi perfeito, a pessoa também foi perfeita. Deus, na plenitude do tempo, enviou não um mensageiro, não um anjo, não um homem. Ele enviou o seu Filho, aquele que em essência é igual ao Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Nós vemos aqui no texto duas características desse Filho. É interessante porque essas características nos falam também mais desse propósito de Deus. Características da encarnação do Filho. O Filho foi nascido de mulher e o Filho foi nascido debaixo da lei. O que quer dizer isso?
quando o Filho de Deus, Jesus, em sua encarnação, nasce de uma mulher, quer dizer que ele está se identificando com toda a humanidade. Por isso o Evangelho é para todos. Porque Jesus nasceu de uma mulher. Esse fato é comum a todos os seres humanos. Eu nasci de uma mulher, o meu filho nasceu de uma mulher, o meu pai nasceu de uma mulher. Todos os seres humanos nasceram de uma mulher. Então, Jesus nasce de uma mulher quer dizer que Deus se faz humano. Por isso que a salvação é para todos os homens. Mas a salvação, por exemplo, não é para os animais. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma mulher. Então, nós sabemos que o plano de salvação de Deus é para qualquer ser humano, para todos, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Mas nós também vemos aqui que não só Jesus nasceu como um humano, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu do povo judeu. Isso é muito importante porque ele é o representante desse povo. No Antigo Testamento nós vemos que Deus estabelece um relacionamento, uma relação com o seu povo. E no livro de Deuteronômio, principalmente nos capítulos 28 e 29, ele diz: se você obedecer a minha lei, você vai ser abençoado. Mas se você desobedecer a minha lei, você então será amaldiçoado. E nós vemos na história do Antigo Testamento que a desobediência está em todo o tempo com o povo de Israel. Mas desse povo surge esse povo que recebe a lei de Deus, surge um homem que obedece à lei perfeitamente. Jesus Cristo. Então Jesus, ele se transforma naquele que representa a todos aqueles que confiam nele e através dessa fé, confiança, então essas pessoas recebem os benefícios da sua obediência. Isso é o que os teólogos chamam de a união com Cristo. A união com Cristo é a nossa redenção, é a nossa salvação. Uma vez, a minha esposa, que era professora, ela recebeu um prêmio, um cruzeiro. E nesse cruzeiro ela estava sendo reconhecida porque ela exerceu sua profissão com muita capacidade. Então, nós fomos para o cruzeiro. Quando nós chegamos, procuraram o nome dela no cruzeiro e ali estava o nome dela. Mas o meu nome não estava. Mas do lado do nome dela tinha o símbolo mais e o número 1. Mais 1. Esse mais 1 sou eu. Então, eu não fiz nada para merecer aquele cruzeiro e aquela celebração. Mas tudo que minha esposa recebeu, eu também recebi. Porque, através dos méritos dela, eu recebo os benefícios dela. Meus irmãos, assim é com Jesus. Jesus recebe os benefícios, as bênçãos celestiais, por sua obediência. E nós, então, somos co-herdeiros com Ele das bênçãos de Deus através da nossa fé nele. No céu, ninguém vai entrar pelos seus próprios méritos. O nome de ninguém vai ser o nome pelo qual nós vamos ter acesso ao céu. Somente o nome de Cristo. E todos nós seremos mais um no céu. Nós consideramos, então, o plano perfeito. Consideramos também a pessoa perfeita. Mas agora vamos considerar a promessa perfeita. A fim de redimir os que estávamos sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Isso é o que Jesus cumpre por nós. Ele nos redime, quer dizer, ele nos compra da escravidão da lei. A lei sempre nos acusa porque nós sempre
sempre estamos aquém de cumprir o que a lei requer. Mas Jesus, dessa escravidão, nos redime. E já o jugo da lei não está sobre nós. Em vez do jugo da lei, nós recebemos então a adoção de filhos. Assim como Cristo é filho de Deus, nós também somos considerados os filhos de Deus, por adoção, por união com Cristo. Minhas irmãs, durante esse período de Natal, eu queria encorajá-las a que vocês ponham a sua fé no Filho de Deus, Jesus, porque o plano dele e as promessas dele são perfeitas para a sua vida. Vamos orar? Senhor, durante o Natal nós queremos te agradecer pelo seu Filho. Nós sabemos que nesse mundo não teríamos esperança se não fosse por ele. Mas, Senhor, porque ele cumpriu a sua lei, entregou a sua vida, morreu na cruz no nosso lugar, nós sabemos que nesse mundo nós temos em Cristo a esperança da glória da vida eterna. Pai, trabalha essa fé, a fé nessa mensagem nos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Feliz Natal! Olá, minhas irmãs, graça e paz, que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês, apesar das dificuldades, apesar das lutas, Deus, Ele continua lado a lado conosco. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui para as irmãs hoje sobre missões, missão. Qual é a sua? Qual é a nossa missão nesse mundo que está passando por tantas dificuldades? Nossa missão é ajudar pessoas, nossa missão é falar do amor de Cristo, nossa missão é ajudar para além do alimento espiritual, é com um alimento físico, e a nossa igreja tem pensado sobre isso, tanto nas distribuições de alimento que são feitas mensalmente, como nesse final de ano o nosso Natal Solidário. Não sei se as irmãs já viram, né? Foi divulgado no nosso grupo da igreja, também sempre estou fazendo a divulgação. E nós estamos arrecadando alguns itens para montarmos cestas básicas. Iremos trabalhar em parceria com os radicais metropolitanos para que essas cestas alcancem não só Salvador, não só a região do Campo Grande, mas toda a Bahia. Então, se você puder, faça parte desse movimento missionário e contribua. Um outro campo que também tem crescido na Igreja Batista Sião é o campo da Gamboa. Nós estamos com distribuição semanal de quentinhas, mais de 120 quentinhas são distribuídas, uma média muito alta. E antes da distribuição tem um culto, e aquelas pessoas têm a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus, de ouvir do amor de Deus, e acabam vendo esse amor sendo manifestado com a igreja distribuindo o alimento para eles. Além da distribuição de alimentos, nós também estamos reformando uma casa. Não sei se as minhas irmãs já viram algumas fotos, mas nós estamos trabalhando para reformar uma casa de uma família que estava passando por dificuldade. Então, missões. Qual é a sua? A nossa, da Igreja Batista Sião, com certeza é buscar ser relevante. A nossa missão é buscar ser relevante. Nós precisamos disso como igreja. Como igreja nós precisamos fazer mais, encorajar outros a fazerem mais, e dessa forma o Evangelho do Reino está sendo pregado, está sendo propagado, e eu creio que nós alegramos o coração do nosso Pai. Muito obrigado pela oportunidade, saudade de vocês, o que precisarem contem comigo, e um forte abraço.
passando aqui para apresentar a vocês os meninos do futebol Radical Regata Gamboa. Nós estamos aqui agradecendo a seu Laércio, que fez a doação dos tênis para o menino jogar o futebol, né? Estamos muito felizes por essa doação e nós queremos agradecer no nome do Radical Futebol Regata Gamboa. Aqui está eles para agradecer. Como é o nome? Obrigado, Laércio. Obrigado, seu Laércio. Deus abençoe. Amém. Antes da mensagem da Cláudia, eu gostaria que Adva cantasse um solo. Nós ajeitamos, acertamos. No dia ela não pôde. Cheguei até ir à casa dela, mas não foi possível. Na próxima oportunidade, ela vai nos trazer com a sua linda voz um canto. Gostaria que ela cantasse um dos hinos de Natal ou o canto de Maria, quando ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No dizer de Spurgeon, é verdade que o sangue de reis corria em suas veias e sua mente não era fraca nem inculta, pois cantou a mais doce canção de louvor. Realmente, nós cantamos em louvor a Deus tudo o que está escrito na sua palavra. Não queria que ela cantasse a Ave Maria tradicional, porque aquela música, aquela composição, está associada ao culto a Maria, com todas as heresias que a outra igreja, no dizer do pastor Walter, tem ensinado durante os séculos, como sendo mãe de Deus, quando Deus é eterno, como Deus nunca nasceu, ele se encarnou na pessoa de Jesus. Dizendo que ela foi concebida sem pecado, quando na verdade ela concebeu Jesus sem pecado, por obra e graça do Espírito Santo. Mas principalmente porque na música que foi escrita por Bach, um belíssimo prelúdio, que foi o homem mais perfeito em termos humanos, está comprovado matematicamente, tanto as suas melodias quanto as suas harmonizações. Não houve quem fizesse melhor. Aquele homem, servo de Deus, conhecia profundamente a Escritura. Quando começava a compor, ele botava JJ. Jesus ajuda. Tanto confirmava que Jesus ajuda, quanto suponho que ele fazia uma oração. Quando ele terminava aquela composição, ele escrevia: Soli Deo Glória. Só a Deus a glória. Graça plena, que está nessa melodia junto de Gounod, junto com o prelúdio de Bach, colocaram, não vamos questionar aqui nem falar sobre a historicidade do fato, só a doutrina que está lá. Graça plena é só Jesus que teve e que tem. Graça plena, perfeita e completa. Agora vamos para a mensagem da irmã Cláudia. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Agora abençoa, Senhor, a mensagem da Tua
serva, faz desta mulher sábia, mulher cheia do discernimento espiritual, completa a obra que começaste no seu coração, na sua mente, Senhor. A tua palavra será apresentada e os nossos corações serão edificados, porque o Senhor é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos no nosso culto de Natal, falando sobre a beleza do Natal. E nós vamos dar continuidade a esse momento. Espero que os louvores, tudo que está sendo feito, esteja chegando ao seu coração. Vamos orar para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor? Pai, eu quero te louvar por esse momento, por tudo que já fizemos até aqui, por tudo que o teu Espírito já ministrou até aqui. Quero te pedir agora pela palavra, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale a cada coração. É no nome de Jesus que eu oro te agradecendo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Afinal, é Natal. E Natal é nascimento. Sabemos que a data de 25 de dezembro não é comprovado, né, cientificamente, não há nada que comprove que foi a data que Jesus nasceu. Mas os teólogos, né, todos concordam em comemorarmos no dia 25 o nascimento de Jesus Cristo. Então, o mundo praticamente inteiro comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E nós cristãos não somos diferentes. Assim como você gosta de celebrar o seu aniversário, na maioria das vezes as pessoas gostam de celebrar o seu aniversário, nós gostamos de celebrar o aniversário de Cristo, o nascimento de Cristo. Porque as duas datas mais importantes na humanidade foi o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, porque ali se cumpriu, né? Se cumpriu todo o projeto de Deus. Mas para que se cumprisse, ele precisava nascer. E para nascer, ele teria que vir de mulher, né? A única porta de entrada na terra é através da mulher. A gente sabe que Jesus ele já existia desde lá dos Gênesis, a gente já sabe disso, quando a palavra do Senhor diz façamos. Mas ele, para entrar na terra, a porta de entrada é através do nascimento, através da mulher. Então a gente já sabe disso, a gente já sabe que a Virgem concebeu pelo poder do Espírito, mas tem umas coisas no nascimento de Jesus que a gente sempre fala só da Virgem Maria, né? Da Virgem que concebeu. A mulher, ela sempre é louvada, né? A Virgem Maria ela é sempre louvada por ter sido agraciada. E nós temos que exaltar isso mesmo. Ela foi agraciada, ela foi achada digna de doar o seu ventre para a vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero ir mais além. Eu quero despertar nesta tarde no seu coração outras situações dentro desse nascimento de Cristo. Vamos lá comigo? Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, ou seja, defamar, né? Não queria que Maria fosse defamada, atribuída infâmia sobre Maria. Ele pensou o quê? E tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aleluia. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Minhas irmãs e meus irmãos que me ouvem nesse momento, eu quero falar de José. Sempre falamos de Maria, né? Mas eu quero nessa tarde falar um pouco sobre José. E se eu tivesse de dar um nome a essa mensagem, eu daria o preço. O preço que se paga. O preço que José pagou. O preço que todos nós pagamos. Você sabia? A gente diz assim, o preço foi pago na cruz do Calvário. Realmente, o maior preço, o preço que eu e você não poderíamos pagar. Jesus pagou essa conta, pagou esse boleto na cruz do Calvário. Mas todos nós temos um preço a pagar. E José, sabendo, é bem interessante conhecer um pouco a cultura daquela época, ou lembrar para quem já conhece. E para quem não conhece, ficar sabendo agora. Quando fala aqui, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada de José, antes de ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Como assim? Ela já era casada, mas não tinha sido despojada? Porque o noivado naquela época era um compromisso como de um casamento. Só que não tinha existido ainda a junção carnal. O noivado era um compromisso que era mantido, não cancelava o noivado, a não ser que fosse algo sério. E as pessoas se mantinham a palavra e respeitavam a palavra empenhada. Então, quando José percebeu que Maria estava grávida, ele pensou, ele não falou, ele projetou, ele planejou na sua mente em se afastar, em sair de perto de Maria, porque a lei dizia que o estado de Maria ela deveria ser apedrejada. Então, para que não fosse atribuída nenhuma infâmia a Maria, ele pensou isso. Só que assim, se ela está grávida, José some e Maria parece grávida, mesmo que ele fugisse, alguma coisa de ruim aconteceria com Maria. Porque iam pensar que ele mesmo tinha feito alguma coisa ou que Maria tinha se deitado com algum outro homem. O fato é que a Bíblia diz que ele intentou no seu coração, ele planejou, ele pensou em se afastar, em ir para longe, em ir embora e deixar Maria. Porque, mesmo amando, ele queria, entre aspas, proteger, mas não queria ficar com aquela mulher que tinha um filho que não era dele. Era desonroso para um homem. Mas aí o versículo 19 diz assim: então José, seu marido, mas que ainda não tinha despojado, como era justo, a Bíblia diz que ele era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O versículo 20 diz: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, chamou José pelo nome, e falou da linhagem de José. José, filho de Davi. A gente sempre fala assim, Deus escolheu no meio de tantas mulheres, e as mulheres daquela época, o povo daquela época, sabia que o Messias poderia vir a qualquer momento. Assim como nós esperamos a vinda de Cristo agora. E aí a Bíblia relata que Maria foi achada digna disso. Mas José também foi um homem achado digno de ser o pai de Jesus aqui na terra. De ser o homem que iria
assinar, de ser um homem que ia patentear, que ia ser o pai de Jesus aqui na terra. José deu nome, teve um nome, tem na sua genealogia José. Olha que tremendo. José não foi qualquer homem, José foi um homem admirável. José foi um homem justo, um homem que o Senhor olhou o coração de José e disse, não, esse pode ser o pai do meu filho que eu vou enviar para a terra. E essa foi a missão de José. E pouco a gente fala da missão de José, do preço que José pagou. Porque José creu. Quando o anjo lhe apareceu, José acreditou, José deu crédito. E José ficou ali com Maria, protegendo Maria, até que aquela criança nascesse. O texto diz que, imagine José ouvindo isso em sonho, e o sonho deve ter sido tão real que ele creu. Então no sonho diz, José, filho de Davi, não tem mais, porque era normal ter medo, assim como eu e você. Não teme receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado, que já está ali sendo gerado, já está ali posto, é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a um menino, e lhe porás o nome de Jesus. O anjo ainda disse qual nome José deveria dar, porque era o pai que escolhera o nome. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eles conheciam a história, eles conheciam as profecias, e eles sabiam e esperavam pelo Messias, pelo Emanuel, pelo Deus conosco. E de repente José estava dentro dessa história, sendo protagonista dessa história, fazendo parte dessa história, não coadjuvante, mas sendo protagonista da história. José e Maria. Temos que lembrar que o homem é o cabeça. Maria gerou a Jesus, mas foi o casal que Deus escolheu para ser a família de Jesus aqui na terra. E José pagou um preço por isso. José teve que ficar com Maria. Quando teve o censo, ele teve que ir com Maria. Maria já prestes a dar à luz. Ele poderia ter deixado Maria em um lugar mais confortável, mas ele foi com Maria porque também estava existindo uma perseguição para matar aquelas crianças. E todo aquele cuidado, todo aquele empenho de José como pai, como esposo, para proteger a sua esposa e a sua criança. José adotou Jesus desde o ventre de Maria. Esse foi o preço. Essa foi a missão de José. E aí eu pergunto, qual é o preço que eu e você temos que pagar? Estamos falando de Natal. Natal é nascimento. Para Jesus vir à terra, Maria e José tiveram que pagar um preço. Os magos, que a gente tanto lembra, né? Nós lembramos, nos reportamos aos magos, aos 3 reis magos, se eram 3, se não eram, que foram guiados pela estrela para ir ali na manjedoura, onde Jesus tinha nascido, levar os presentes. Eles pagaram um preço também, de não falar, não declarar o que eles estavam vendo, fazendo, por onde eles iam voltar. Eu e você sempre temos um preço a pagar. Assim foi na vinda de Jesus. Agora também é na segunda vinda. Estamos vivendo a plenitude dos tempos para que Jesus retorne para buscar a sua igreja. Quando a Bíblia fala que na plenitude dos tempos Jesus veio, porque foi um período que todo o governo do mundo se preparou para a vinda de Jesus. E agora todo o governo do mundo inteiro está se preparando para a vinda de Cristo. Se você for dar uma olhada na agenda da ONU, é uma agenda que começou a ser realizada, projetada em 2015. E a culminância dela é em 2030. E se você tiver curiosidade, for lá no Google, pesquisar, procurar, você vai ver que essa agenda, ela traça perfis diabólicos, que mostra todo o projeto de unificar um governo único. Está tudo pronto para a segunda vinda de Cristo.
E assim como Maria e José tiveram que pagar um preço alto para que garantisse a vinda de Jesus e depois do seu nascimento ele crescesse e se desenvolvesse, nós como igreja do Senhor, eu e você, precisamos também pagar esse boleto, pagar a conta. Do que você está falando, Cláudia? Eu estou falando da responsabilidade que é pessoal, que é individual enquanto igreja. Esse tem sido um ano atípico, um ano de muitas perdas, um ano de muitas dores. Se você parar para analisar os outros anos, a gente vai perceber que isso vem num crescente. Cada ano é mais difícil. E isso sinaliza para o cumprimento da palavra do Senhor, para a vinda de Cristo buscar a sua igreja. Então precisamos estar com a nossa mente cada dia mais sendo renovados por essa palavra, porque ela está se cumprindo. Eu sei que é difícil perdermos entes queridos. Eu sei que esse Natal vai ser um Natal muito triste para muitas famílias, porque tem famílias que foram totalmente dizimadas. E sentar para cear com a sua família, onde não vai ter um filho, ou a mãe, ou o pai, ou mais de 1, 2, 3 membros que padeceu, que foi perdido durante essa pandemia, não só pelo Covid, mas por outras enfermidades. Eu sei que não será fácil, mas eu estou aqui nesta tarde para te dizer que Natal não é ceia. Natal não é ceia, Natal não é presentes, Natal não é para Papai Noel, não é árvore com pisca-pisca. E olha que eu gosto de vir no Campo Grande, de olhar a iluminação, acho lindo. Eu acho que a gente tem que comemorar sim, mas Natal não é as luzes que apagam, que se acendem. Natal não é o presente que você compra para dar a quem você ama, ou a cesta básica que você dá porque está fazendo uma caridade, está fazendo um bem a quem não tem na noite de Natal. Natal para o crente é todo dia, porque Natal é nascimento. E Jesus, ele quer nascer dentro de cada um de nós. Mas essa criança que muitas vezes a gente vê sendo retratada no nascimento de Jesus, na manjedoura, tem pessoas que fazem um presépio, quando chega de 24 para 25, meia-noite, colocam um bonequinho representando um bebê ali no presépio, que nasceu a criança. Nós sabemos que essa criança, ela nasceu e ela cresceu. E esse Cristo, ele quer crescer dentro de nós. Porque assim como tem o espírito do anticristo, são vários anticristos, porque é um espírito que vem e tem tomado a mente de muitas pessoas. A mente de Cristo tem que ser crescente na nossa vida. Quando recebemos esse Cristo, ele tem que crescer dentro de nós e florescer, para que a gente tenha força de pagar o preço que nos é requerido. Preço de quê? A salvação? Não, a salvação não se compra. A salvação, quem pagou o preço foi Jesus, um preço de sangue. Ele foi o cordeiro que foi imolado. Isaías 55 diz que aprova o Senhor moê-lo pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então essa conta eu não tinha como pagar nem você, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores remidos porque aceitamos a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele foi concebido sem pecado. Essa é a beleza do Natal. Então, quando eu entendo a beleza do Natal e recebo ele dentro de mim, esse Cristo dentro de mim, deixo ele crescer, ele é a luz. Não é esse pisca-pisca que a gente gosta tanto de ver, essas luzes de Natal, não. Ele é a luz do mundo, que quer iluminar dentro de nós as trevas que o pecado trouxe para dentro de nós, para dentro das nossas emoções. E quando dentro de nós somos iluminados, nós iluminamos ao nosso redor, nós iluminamos aonde a gente vai, nas repartições que trabalhamos, na igreja que fazemos parte, aonde congregamos, na nossa casa. O que tem acontecido hoje? As pessoas têm perdido a paz. Isaías vai dizer, Isaías 55, vamos lá rapidamente em Isaías 55, é um texto que a gente já conhece, mas Isaías 55 vai dizer que ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Isaías 9, Isaías 55 não, Isaías 9. Isaías 9 vai dizer, 9:6.
Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Foi um menino, mas o menino virou homem, e como homem ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. O filho se nos deu, Deus deu seu filho, deu um filho à nação de Israel, deu um filho aos hebreus, deu um filho aos judeus, e eles rejeitaram esse filho. Os judeus rejeitaram ao Cristo, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, somos todos adotivos. Deus só tem um filho único, unigênito, filho de Deus, que é Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros. Quem governa a nossa vida não é o governo humano do Brasil ou do país que você faz parte. Quando você aceita Jesus Cristo, o governo que te governa, que te orienta, as leis que você tem que seguir, é as leis do governo eterno, do governo de Jesus, do governo de Deus, do Pai. E aí a Bíblia diz assim, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Esses dias que ficamos isolados, sem poder congregarmos, como precisamos de conselho, como ficamos necessitados de sermos aconselhados. Muitas vezes não achamos nem pastores, muitas vezes não podemos achar nem amigos, né? Colegas de trabalho, pessoas que a gente sempre caminhou, que nos aconselhava. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Deus forte, ele é o teu Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí prossegue dizendo, Pai da eternidade. Ele é Pai da eternidade. Aquilo que é eterno, ele é Pai. Ele gerou a eternidade. Ele está no controle de tudo. Tudo que foge ao nosso controle. Eu não vou sair de casa. Eu vou ter que usar máscara, eu tenho que usar álcool em gel. Daqui a pouco vem alguém e diz assim, mas a máscara também promove isso. Você fica respirando ali, você traz gás carbônico para dentro de você e também faz mal. A ciência cada hora vai se mudando, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é eterno, Ele sabe. Não temas, porque Ele está conosco, Ele é eterno. Ele está no controle de todas as coisas. Os reis da terra estão perdidos. Estão sem saber em quem tomar conselho. Porque deixaram a Bíblia de lado. Porque não acreditam nesse Deus. Mas se eu e você acreditamos, vamos buscar conselho no nosso conselheiro. Vamos confiar no nosso Deus eterno. E ele prossegue dizendo assim, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Davi dizia, credes em Deus, pois ainda o louvareis. Eu sei que muitas vezes a luta vem de tal forma que a gente procura em nós a paz e não acha. Mas eu quero te dizer que ela está aí dentro. Através do poder do Espírito Santo, ela está aí dentro. Porque quando Jesus nasceu, ele veio cumprir as profecias. E quando ele morreu, a morte não deteve. Ele pagou o preço e ele ressuscitou. Ele tem autoridade sobre a morte. Por isso que ele disse para Marta e Maria, se creres, vocês também vão ressuscitar. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro. Então, tudo é possível ao que crê. Nós precisamos continuar crendo nisso. Outra coisa, você precisa entender que tudo que você está passando e tudo que você vier passar, Deus está no controle. Então, a paz que muitas vezes você pensa ter perdido, dobre seu joelho e diga, Senhor, eu quero sentir essa paz. Senhor, silencia todas as vozes dentro de mim. Senhor, silencia todas as vozes dentro de mim, porque eu preciso sentir essa paz. Então, Jesus morreu e ressuscitou e ele disse, para concluirmos, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou trazer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o doce amigo que nós temos, o nosso conselheiro. Eu quero te dizer, nesta noite de Natal, que você possa se lembrar que tudo que você passou, que nós passamos neste ano de 2020,
Deus continua no controle das nossas vidas. E clame ao Espírito Santo que está dentro de você para que te dê força, para que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua mente, para que você possa discernir nesses tempos difíceis como se portar, porque o Emmanuel, o Deus conosco, está nas nossas vidas. Assim como José, assim como Maria pagaram preço para a vinda de Jesus, nós precisamos pagar também um preço de não negarmos a nossa fé e de professarmos a nossa fé em Cristo Jesus, que não é mais um menino na manjedoura, mas é o Cristo ressuscitado que virá buscar a sua igreja. E a Bíblia diz: aquele que vencer, dar-te-ei. Aquele que vencer, dar-te-ei. Vamos perseverar para receber do Senhor o que Ele tem para nós na vida eterna. Que o Senhor em Cristo continue nos abençoando. Segue o culto. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Ouviremos agora o Aleluia. E é algo assim tão especial, porque eu trabalhei na igreja de Batista de Amaralina, ministrando lá, principalmente a música, e muitos dos coristas que estão aí nessa gravação foram meus coristas, foram meus alunos. O regente foi menininho, né? Ali da classe onde eu ensinava música. E nessa ocasião, 2 anos atrás, eu fui convidada para cantar o Aleluia, dessa vez levando o meu filho, também músico, para cantar. Ele está cantando também. Então, uma alegria tão grande, porque cantaremos o Aleluia e porque esses fatos todos aconteceram. Ouçamos.
Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.